Você sentiu no supermercado? Sentiu na bomba de gasolina? Cada nota de real que sai da sua carteira compra um pouco menos. Isso não é um acidente, não é a economia, é um projeto. A conta chegou. Enquanto a mídia te distrai com o circo diário, uma canetada em Washington reativa sanções contra o petróleo da Venezuela. Você acha que isso não te afeta? Pense de novo. É essa decisão a milhares de quilômetros que define o preço do frete do alimento que chega na sua mesa. Eles chamam de pressão geopolítica. Eu chamo de controle remoto da sua inflação pessoal. O seu poder de compra não evapora, ele é transferido. Drenado pela volatilidade de $1 que deixou de ser moeda para se tornar uma arma. E você está na linha de tiro. Eles dizem que a economia está melhorando, que a inflação está sob controle. Você liga a televisão e vê um desfile de especialistas do mercado pagos para vender otimismo. Mas então você vai ao supermercado e o seu dinheiro não compra mais nada. Isso não é um acidente. É uma operação psicológica. Uma cortina de fumaça desenhada para manter você passivo enquanto seu poder de compra é sistematicamente destruído. A narrativa oficial precisa de estabilidade, mesmo que fictícia. O sistema financeiro se alimenta da sua confiança. Enquanto a mídia celebra um crescimento de 1%, a realidade que eles escondem é a erosão da nossa moeda. Analistas independentes longe das câmeras da CNN já projetam $1 em patamares que fariam o preço atual parecer uma pechincha nos próximos anos. Cada centavo que o real perde não é um número numa tela. É um pedaço da sua soberania financeira sendo transferido para eles. Eles vendem a imagem de um Brasil protagonista, soberano. A verdade é mais brutal. Somos um peão num tabuleiro que não controlamos. Veja a Venezuela. Com uma única assinatura em Washington, os Estados Unidos reimplementam sanções e alteram o mercado global de petróleo. O Itamaraty pode publicar 1000 notas de repúdio. Mas quem define o preço que você paga na bomba de gasolina não está em Brasília. A nossa autonomia estratégica é uma ilusão, anulada por ações unilaterais que não levam em conta nosso interesse nacional. A etapa final do golpe é o silêncio. Como se articula uma resposta nacional se o debate é proibido? A mesma cortina de fumaça que esconde os números da economia agora sufoca a discussão. Críticas são apagadas das redes sociais. Perfis são bloqueados. A esfera pública digital, onde uma resistência poderia se formar, está sendo higienizada. Uma população fraturada e silenciada não pode reagir. Esta é a tripla frente de ataque. Corroem sua moeda, anulam sua autonomia e censuram sua voz. Eles não estão apenas mentindo sobre os números. Eles estão paralisando a nação. O seu poder de compra está evaporando. Você sente isso no supermercado, na bomba de combustível, na prestação que não fecha mais. Enquanto a mídia te distrai com previsões astrológicas sobre o dólar. A verdade é que sua psique econômica foi capturada. Eles te forçam a olhar para o céu, desesperado por um sinal. Para que você não veja as mãos que movem as engrenagens aqui na Terra, sua ansiedade sobre o futuro da sua família não é um acaso. É um instrumento de controle. Enquanto você se preocupa com a cotação de 2026, o Departamento de Estado americano redesenha o mapa energético global com uma canetada. Eles anunciam a retomada de sanções ao petróleo da Venezuela. O que isso significa para você? Significa que Washington decide unilateralmente o preço do combustível que você coloca no seu carro. A Petrobras, um ativo estratégico brasileiro, se torna um mero peão no tabuleiro deles. A soberania energética do Brasil é uma ficção, anulada por uma ordem emitida a 7.000 quilômetros de distância. Este não é um ato isolado. É uma jogada na Guerra Fria entre Estados Unidos e a aliança China-Rússia. O Brasil, membro do BRICS, está no epicentro dessa disputa. Somos o tabuleiro, não o jogador. A China avança para garantir acesso às nossas commodities, soja, minério, petróleo. Os Isiguos, ou Sipuor, reagem para manter o controle sobre o que consideram seu quintal estratégico. Nossos ativos não estão sendo valorizados, estão sendo disputados, fatiados e manipulados por potências estrangeiras que não têm o seu interesse em mente. E por que não há uma reação nacional, uma estratégia coesa?
porque a arena do debate foi interditada. Enquanto as potências disputam nosso futuro aqui dentro, qualquer voz que aponte para o problema real é sistematicamente silenciada. O que começa com um político local bloqueando críticos em redes sociais como noticiado é um sintoma da doença maior, a censura que se alastra no debate público nacional. Como formular uma defesa se a própria discussão é proibida? Eles fraturam a nação por dentro para que ela não possa se defender por fora. Entenda o mecanismo. A psique econômica refém do dólar. A soberania geopolítica anulada por Washington. E uma esfera pública interna censurada que impede qualquer articulação de defesa. São as três frentes da mesma guerra contra a sua autonomia e o futuro do Brasil. Eles não querem que você entenda isso. Eles querem que você permaneça passivo, preocupado e dividido. Porque um povo paralisado não luta. Você sente no bolso. O supermercado não mente. O poder de compra do seu trabalho evapora. A matemática é brutal. O dólar bate R$ 5,40. Depois, R$ 5,50. E projeções de inteligência de mercado já apontam para patamares ainda mais altos até 2026. Sua capacidade de poupança, o futuro da sua família, está atrelado a um número decidido em Washington e Nova York. Sua psique econômica é refém. Contra fatos não há argumentos. Eles controlam a moeda e controlam a energia. Os Estados Unidos decidem unilateralmente reimpor sanções ao petróleo da Venezuela. O resultado imediato? O preço do barril dispara no mercado global. A conta, no entanto, chega para você, na bomba de gasolina. A decisão de um burocrata a milhares de quilômetros dita o custo do seu transporte e do frete dos alimentos que chegam à sua mesa. A nossa soberania energética é uma peça de ficção. A pressão externa só funciona porque a estrutura interna está comprometida. Tente organizar uma resposta. Tente debater a sério. Veja o que acontece. Críticas a figuras do sistema somem das redes sociais. Usuários são bloqueados, como documentado em casos que são apenas a ponta do iceberg. A censura que impede o diálogo é a arma que garante a nossa paralisia. Uma nação que não pode falar a verdade para si mesma não pode se defender. Estamos sendo silenciados para sermos subjugados. Eles te vendem a ilusão da normalidade. O Jornal da Noite fala em recuperação. O ministro da Fazenda promete estabilidade. Mas a sua carteira e o seu carrinho de supermercado contam uma história diferente. A verdade não está na propaganda oficial. Está no preço do seu sustento. E ele está subindo. A pergunta que me fazem todo dia: o dólar vai a R$ 7? A pergunta está errada. A questão real é: o que vai impedir? O sistema financeiro global é um tabuleiro controlado por Washington. Eles sancionam a Venezuela e o preço do seu combustível sobe. Eles sobem os juros por lá e o seu poder de compra evapora aqui. O Brasil não joga este jogo. Ele é jogado. Nos próximos 6 a 12 meses, espere um ciclo de aperto brutal. O governo, acuado entre a dívida crescente e a necessidade de financiar a máquina, não tem escolha. A reforma não é para você, é para eles. O aumento de impostos não é uma possibilidade. É uma certeza matemática para a sobrevivência do sistema. Eles virão buscar no seu bolso. E quando a indignação se tornar audível, quando os fatos começarem a conectar os pontos, a mordaça digital se fechará. A censura, já em operação, se tornará a regra. Calar as vozes que expõem a fragilidade é a etapa final para garantir a paralisia nacional. A previsão é sombria. Dólar testando picos cada vez maiores, impostos subindo silenciosamente e a sua voz sendo silenciada. O navio está à deriva e a tripulação briga pelo controle do leme, que já não funciona. A tempestade externa se aproxima. Não espere por heróis, não espere por salvadores. Prepare-se.